Quais são os indicadores mais importantes? A gente tem vários, mas quais que, no teu entendimento, Maurício, são os indicadores mais importantes que o consultor, vamos começar lá no atendimento, que o consultor de serviços precisa saber que existe, controlar aquilo e se importar com aquilo, no teu entendimento. Então, eu acho que é interessante, quando a gente vai falar de indicadores, a gente pensar que os indicadores eles podem representar qualidade e quantidade, né? E alguns representam os dois, tanto quantidade quanto qualidade. Tá? Então, falando de qualidade para o consultor técnico, tá? O que vai trazer impacto para ele, né, com relação à qualidade? Qualidade do quê? Do atendimento dele, do trabalho que ele faz junto ao cliente. Eu destaco dois que hoje são muito usados, mas que se resume em satisfação do cliente. Então, quais são esses dois? Né? É o CSI, né, e NPS. CSI, bom, como tudo, né, sigla em inglês, né? CSI é Customer Satisfaction Indicator, né, que é o índice de satisfação do cliente. Tá? Então, aí ele vai colocar, né, se ele está muito satisfeito, se está pouco satisfeito. Então, é a indicação da satisfação do cliente. E por que do consultor é importante esse indicador? Porque na visão do cliente, né, não interessa a marca e não interessa qual é a concessionária, mas para ele, a personificação da marca e da concessionária é o consultor no pós-venda. Então, quando ele está no pós-venda, é o consultor que está atendendo ele. Então, grande parte da responsabilidade com relação à experiência do cliente dentro do nosso pós-venda é do consultor. Tá? Não exclusivamente, não é 100%, mas grande parte de como o cliente enxerga a satisfação dele na experiência que ele teve dentro da nossa concessionária, ela está personificada no consultor. Então, o trabalho do consultor, claro, é importantíssimo ele acompanhar o nível de satisfação dos clientes dele. Por quê? Porque ele segue, mais uma vez, processos. Né? Existem processos no atendimento do cliente e ele obedece esses processos. Porém, mais uma vez, personificação, cada consultor faz de um jeito, fala de um jeito, se relaciona com o seu cliente da maneira particular dele. Então, ele tem que acompanhar isso para saber se o processo que ele está usando está adequado ou não. E se essa satisfação do cliente ela está retratando alguma coisa que faz parte do processo dele ou não. Porque muitas vezes a insatisfação do cliente não tem nada a ver com o atendimento do consultor. Ok? Mas ele tem que acompanhar. Ele tem que acompanhar e isso é importantíssimo. Bom, o outro, que é o NPS, né, Net Promoter Score, né, que aí vai dizer se o cliente ele é um promotor ou um detrator da concessionária e da marca, ou se ele é neutro com relação à concessionária e à marca. Também de qualidade. Né? Por quê? Porque como o consultor ele está personificado, né, para o cliente com relação à concessionária e à marca, né, o cliente ele enxerga a marca no trabalho do consultor. Então, se ele falar, olha, eu não estou satisfeito com a marca, tá? Tem que ter a preocupação do consultor e ver o que ele pode fazer dentro dos processos dele de atendimento para melhorar, né, esse índice de clientes promotores, que é medido pelo NPS. Outros dois que eu colocaria de qualidade, Olavo, retrabalho e retorno. Tá? Eu coloco os dois porque retrabalho é o carro que acabou de fazer o serviço, mas ainda não foi entregue para o cliente e foi ou o piloto de teste, ou o próprio consultor, ou o chefe da oficina detectou que o carro não está pronto ainda para ser entregue. Existe algum problema ou no trabalho que foi feito e ele retorna para a oficina para refazer, tá? Então aí é o retrabalho, ou o retorno, que aí quando o cliente já recebeu o carro de volta, né, e o cliente detectou que não está bom, não ficou bom como ele gostaria que tivesse ficado, e volta com o carro para a oficina
né, para a concessionária, para a oficina, para aí sim refazer o trabalho e deixar do jeito que ele gostaria. Tá? Então, esses são dois também. E por que o consultor tem que acompanhar? Porque, cara, isso impacta diretamente, né, na qualidade percebida pelo cliente, e que, lógico, depois vai acabar indo lá para o índice de satisfação e para o NPS, tá? Mas o consultor tem que estar preocupado com isso, porque esse trabalho que ele faz de entregar o carro, ele está explicando para o cliente tudo que foi feito, e o cliente volta e fala, olha, ficou uma porcaria, não gostei, não está bom, e tal. Bom, quem é que está recebendo isso de volta? É o consultor. Então, ele é o canal desse retorno. Ele tem que saber que não ficou bom. E outra, retrabalho. Se o carro vai voltar para a oficina, né, o que acontece com o prazo de entrega para o cliente? É alterado. Quem é que tem que comunicar isso para o cliente? É o consultor. Né? E aí ele vai lá dar a cara a tapa para o cliente, falar que o carro dele não vai ficar pronto às 5 horas da tarde, vai ficar pronto no outro dia às 10 da manhã, né? E a percepção que ele tem que ter desses indicadores de retrabalho e retorno que se eu estou fazendo retrabalho e estou tendo muito retorno, o que acontece com o trabalho de consultor? Não consigo colocar carro para dentro. Por quê? Porque meus técnicos estão ocupados refazendo um trabalho mal feito. Então, eu não consigo vender. Tá? E aí a gente vai para o quantitativo do consultor. Né? Bom, faturamento. Né? Bom, lógico, né? Ele ganha comissão, então ele tem que saber o quanto ele está faturando. Né? E aí tem que saber o quanto ele fatura de peças, quanto ele fatura de mão de obra, né? E enxergar dentro desse, né? Vamos falar de faturamento mensal, que é o que normalmente é medido, né? Esse período sempre é mensal, para uma primeira análise, né? Bom, se eu estou com um faturamento baixo, eu preciso rever os meus processos, novamente, de venda. Eu preciso melhorar a venda para o cliente. Né? Lembrando que, sem fazer a política do empurrômetro, né? Eu preciso melhorar o processo de venda, não preciso vender qualquer coisa. Né? E é uma coisa que eu sempre falo, que para consultor isso é importantíssimo, né? Você conhecer previamente o seu cliente, para que você consiga vender o produto certo, para o cliente certo, no momento certo, com preço justo. Aí você melhora o seu processo de venda. Se você não seguir isso, se você não tiver essas informações, tá? Você vai estar querendo vender picolé para esquimó, né? E aí não cola, não vende. Né? Então, isso é importante. Então, bom, se o meu faturamento está em crescimento, né, então o processo que eu estou seguindo, ele está dando resultado. Se não está, eu preciso rever esse processo. Então, isso é importante, além da comissão que ele vai receber no final do mês, obviamente, né? Que ele acompanha isso diariamente para já ir fazendo as contas, né? De quanto ele vai receber. Tá? Com relação ao que ele está vendendo, aí vem um outro importantíssimo, que é o ticket médio. Né? Acompanhar o ticket médio que ele está fazendo. Né? A gente pode ter uma recepção aí com 2, 3, 4 consultores, né? E é interessante comparar o ticket médio de cada um, né? E trocar figurinha. Cara, todo mundo está atendendo cliente, mas um tem um ticket médio de 1.000, o outro tem de 1.500, o outro tem de 2,5. Eu falar, cara, vamos conversar com esse cara de 2,5, o que ele está fazendo? Entendeu? Vamos melhorar o nosso também. Então, vamos trocar uma ideia com ele. Então, o ticket médio também é importantíssimo para ele. E é óbvio que isso vai refletir num indicador, né, do departamento. Né, que quanto maior for o ticket médio de cada consultor, maior vai ser o faturamento do departamento todo. Né? Quantidade de passagens. Eu costumo dizer que quando o mercado está bom para o pós-venda, né, normalmente os gerentes apertam os consultores para atender o maior número, né, de veículos possível. Né, e aí é a questão das passagens. Né, quantas passagens cada consultor tem a capacidade de atender. Né, então, para cada montadora, existem critérios aí para os processos de atendimento.
Algumas estipulam 15 minutos, se eu posso rápido 10 minutos, não, para um bom atendimento, a outra montadora estipula meia hora. Enfim, cada montadora tendo a sua particularidade, é interessante que o consultor, né, ele consiga acompanhar o desenvolvimento desse movimento aí de passagens, né, para que ele consiga entender o que está refletindo na quantidade de carros que passa aqui. É o mercado? É um fator externo? Então é o mercado? É a marca? É uma crise? Né? Ou sou eu? Né? Então, acompanhar essa quantidade de passagens também é importante. Ele precisa saber se ele pode aumentar o número de atendimentos dele ou não. Né? E, junto com isso, ele vai acompanhar a capacidade da oficina. Quando a gente for falar do técnico, a gente vai falar, aliás, desculpe, do gerente, a gente vai falar um pouco sobre capacidade produtiva e capacidade instalada. É lá do gerente, mas é interessante que o consultor conheça isso também. Por quê? O consultor ele vai falar, bom, eu tenho capacidade de colocar 50 carros para dentro no dia. Legal, ele vai atender 50 clientes. Se ele consegue fazer isso, bacana, ele põe 50 carros para dentro, ok, mas o interessante é colocar carro para dentro? Não, pós-venda é colocar carro para fora. É entregar o carro, que é na entrega que a gente fatura. Então, quanto mais carro eu colocar para fora, melhor. Então, a gente tem que ter um equilíbrio do que está entrando e do que está saindo, né? Para não saturar a oficina e não saturar o meu pátio, porque não adianta nada eu colocar um monte de carro para dentro e não ter capacidade para entregar. Não tenho gente para fazer, não tenho espaço dentro da oficina para fazer tantos carros quanto os consultores estão colocando para dentro. Então, ele acompanhar isso e saber o limite dele é importantíssimo. Olha, tô falando aqui, hein, Olavo? Você precisar... Não, mas peraí. Mas, ó, esses são os principais. A gente vai falar dos principais, senão... Mas deixa eu... Antes, agora que tu tomou um ar aí, ainda bem, né, pessoal? O Maurício disse para mim o seguinte, cara, às vezes eu começo a falar e me empolgo. Aí eu disse, ô Maurício, ó, se tu não parar de falar, eu vou te derrubar da live. Aí ele sabe. Mas vamos aproveitar que o Maurício tomou um fôlego, ainda bem, né? Aí vamos pegar um fôlego dele. Eu quero voltar aqui porque os meninos estão colocando, o pessoal está colocando algumas coisas aqui no chat e o Marlon botou um item, cara. Puxa, ele colocou bem na hora que tu tava falando sobre isso. Mas basicamente ele está falando aqui, a primeira parte da fala dele, que a questão em relação à falta de peças. Não há falta de peças, mas há uma característica que nós temos hoje que é saudável, tem que deixar claro isso, de trabalhar com as peças que têm giro no nosso estoque. Mas a gente paga, como o Maurício gosta de falar, um pedágio para isso. Qual que é o pedágio? Quando o cliente demanda uma peça que nós não temos no nosso estoque, essa peça, dependendo de onde nós estamos, ela leva um tempo entre a aquisição e eu ter ela no meu pós-venda. Basicamente é isso que está na fala do Marlon aqui. E isso, muitas vezes, gera um desconforto, uma insatisfação com o cliente. O que eu quero dizer sobre isso, nessa noite, duas coisas em relação a essa noite que a gente está falando de indicadores. Uma é sobre indicador, mas a segunda, que é a mais importante. Quinta-feira que vem, e na próxima, e depois na próxima, a gente vai fazer uma série, vai começar uma série aqui no Pós-Venda em Foco, só dedicada em peças. Eu estou trazendo o Wellington Salomão, que é um mago de peças, e a gente vai falar muito de peças, muito em gestão de peças. Então, não faltem aí as próximas, que elas vão ser muito bacanas sobre peça. Nessa quinta a gente já começa, então já fica o spoiler para a próxima. Mas nesse em específico, pegar um indicador. O que eu vejo aqui? Eu vejo assim, ó, existem ações que eu posso tomar
para amenizar na hora em que eu não tenho a peça, e aí o Maurício pode me ajudar a complementar, ou até se ele discorda, tudo bem. Mas eu tenho ações que eu tomo, porque o cliente chegou até mim e eu não tenho a peça, e aí eu tenho um timeline lá de entrega de, sei lá, 15 dias, e o cliente fica insatisfeito. Então eu tenho aqui uma ação que eu posso tomar. Qual que é a ação? Primeira ação depende da montadora, né? Tem montadoras que os DMS e os estoques da rede eles são acessíveis. Eu da concessionária A, consigo saber se essa peça, pelo par number da peça, aonde eu encontro ela mais próximo da minha concessionária. Existem concessionárias montadoras que isso já está integrado. E existem outras que isso não está. Então, uma vez que não tenho isso, precisa de uma ação do departamento de peças em tomar essa de prontidão isso, e saber que eu posso, dependendo do cliente, dependendo do montante, do volume do que eu estou negociando aqui com o meu cliente, se eu vou ou não tomar essa ação. Por quê? Porque tomando essa ação, muitas vezes, a margem cai bastante. Se eu não tenho uma parceria forte com concessionários em volta da minha casa. Se eu não tenho uma parceria forte, eu vou ter que pagar um preço por isso. E esse preço sai da margem. Olavo, não é melhor ter uma margem menor e uma insatisfação, não ter a insatisfação do cliente? 100% é melhor. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter uma gestão de indicadores muito forte, porque isso é um ajuste fino, é uma relação fina, é saber, não, vamos trazer a peça da concessionária XPTO aqui de perto, eu vou ter uma margem menor, mas nós temos uma satisfação ali. Isso é uma ação que eu já posso tomar. E, por que eu estou falando isso? Porque indicadores me ajudam a tomar essa decisão. Sim. 2, segundo, ação que eu tenho que tomar. Eu sempre digo o seguinte, e eu não sou o dono dessa informação. Isso eu aprendi com gente muito boa do mercado. Tem coisas que não é de giro porque eu não compro e eu não vendo. E aí ela não vira peça de giro nunca. Então o cara chega lá e diz assim, eu quero um lápis. Eu não tenho lápis. Eu não compro, eu não vendo. Outro cara chega no outro dia, eu quero um lápis. Não tenho lápis. Outro não compra, eu não vendo. Então, para isso, eu preciso criar um hábito para criar um indicador. O indicador de venda perdida de peça que não tem em casa. Por quê? Se eu começo a perceber que esse lápis ele é muito solicitado e eu não vendo porque eu não tenho no meu estoque, eu passo a entender que talvez ter um passa a ser um bom negócio. E aí eu compro, eu vendo, e ele começa a criar um movimento, e sim, o algoritmo do software mais os sistemas vão trabalhando para começar com curva ABC, com toda aquela história, que não é agora que nós vamos falar sobre isso. Isso vai nos ajudar a entender e dizer, olha, não vou mais sofrer por não ter esse cara aqui. Isso, eu vou criar um indicador para isso. Então, Marlon, ele perguntou assim, que ações que a gente pode tomar? Primeira ação é saber das nossas margens e saber o quanto que a gente está disposto a tirar da margem para melhorar ou para reduzir a insatisfação do cliente, vamos dizer assim. Porque tem montadoras que ela consegue me entregar num tempo menor, mas ela me cobra por isso. E essa cobrança sai da minha margem. Então, aqui, quando a gente está lá em gestão de peças, a gente pode jogar com isso. E a gente sabe, ninguém é ingênuo aqui, o Maurício sabe muito bem, eu também sei, que é o seguinte, o cara veio para me comprar uma bucha da suspensão que custa R$50, e é só essa bucha e eu não tenho. Cara, ninguém vai fazer de correr atrás dessa bucha para trazer para o cara. Isso é a verdade. A gente sabe que é assim. Agora, eu tenho um cara que ele está para aprovar um orçamento, ele vai aprovar um orçamento de 2, 3, 4 mil reais, são peças com
com um markup alto, são peças que eu não fico dando desconto o tempo todo, são peças que não estão na minha cesta de produtos de revisão que tem margem mais baixa. Então, quando eu olho para isso, aí vale a pena, sim, eu vim com a peça da própria montadora num modelo de entrega rápida com a margem menor, ou até buscar em alguma concessionária próxima da minha com uma margem menor ainda. São ações, tá, que pode fazer. Agora, o que não pode acontecer é eu não vender algo por não ter e eu não registrar. Se eu não fizer isso, aí já era. Agora, a Ana Cláudia trouxe algo que é muito importante. Ela trouxe algo aqui que ela disse o seguinte, ó, gestão de cadeia de suprimentos. Por quê? Por que a Cláudia falou isso aí? Porque existe sim toda uma métrica entre a quantidade de peças que eu tenho lá no meu estoque, o tempo que eu preciso para fazer a solicitação, o quanto em quanto tempo eu faço essa solicitação, qual é o meu estoque mínimo, que vai dar tempo de quando ele chega nesse estoque de segurança e no estoque mínimo, eu faço um disparo do pedido da peça, que dê tempo por toda a logística de chegar. E eu vou dizer uma coisa, pessoal, porque o Brasil é gigantesco. Mas quando a gente faz uma gestão da cadeia de suprimento de maneira correta, você pode estar a 6 meses da entrega do produto. Não vai faltar produto na tua casa. E você pode estar a 2 quadras do fornecedor e não fazer uma gestão correta e faltar o produto na tua casa. Simples assim. A Ana também trouxe que integração de sistemas, gestão de depósito, gestão de estoque, gestão de pedidos do fornecedor, gestão de demanda, etc., são ações colaborativas da cadeia como um todo, e aí, isso aí, ó, é basicamente a resposta para essa dúvida do Marlon, que foi perfeita. Agora, quando tu estava falando, Maurício, do indicador, porque tu falou dos quantitativos e qualitativos. Primeiro, qualitativos, muito importante, e aí tu veio para os quantitativos. E aí tu falou daquele consultor. Claro que o Maurício aqui usou um exemplo bem distante para poder a gente chamar a nossa atenção, né? Todo mundo está vendendo 1.000, um cara lá está vendendo 3.000 de ticket médio. Vamos olhar para isso. Mas o Marlon, ele trouxe algo que eu gostei muito, que ele disse assim, tá, mas cara, é um pouquinho, né? Esse caboclo aí que tá ganhando mais é porque não tá pegando bronca. E aí, cara, isso mostra a importância de cada consultor técnico, conhecer os seus indicadores. Por quê? Maurício, tu não concordar, tu manda a porrada aí. Eu sou o gestor, o Maurício aqui é um consultor, que o ticket médio dele está em R$500. Outros consultores estão em R$500, e tem um cara lá que está fazendo 4.000. E aí eu não sou um bom gestor, tá? Eu sou um gestor que não sou legal, porque se eu fosse, eu não faria isso. Chamo meus consultores todos e falo para o Maurício, ô Maurício, e aí, amigão? O cara aqui, ó, a Mariazinha aqui tá fazendo 4 de ticket médio. Você tá ficando para trás, ô Lesmão. Caminha aí, levanta, tira a bunda da cadeira, vai para cima. Normalmente acontece. Não, tu tá falando. Vamos lá, vamos para cima. E aí, se o Maurício é um cara que conhece os seus indicadores, os colegas conversam, ele conhece as coisas, tem um indicador à vista, ele fala assim, é verdade, seu Olavo. O meu ticket está em R$500. Sabe por quê? Porque 80% dos serviços que são agendados pelo sistema de agendamento, que agendam para mim, 80% são garantias de ruído que a montadora que nós estamos trabalhando, ela não paga se eu não trocar uma peça. E aí a gente percebe que mais da metade dos serviços atendidos, os meninos fazem alguma coisa lá na oficina, mas não conseguem gerar faturamento, porque é serviço em garantia não coberto pela montadora. Já a nobre colega Mariazinha,
80% dos serviços que é agendado para ela são revisões de 40, 80, 120 mil, que tem um pacote de peças e serviços bem mais oneroso para o nosso cliente, que só essas manutenções têm um valor mínimo de 5 mil reais. E isso faz com que ela tenha um outro valor. Então, é até bom que o senhor, seu Olavo, fez essa reunião, porque nós, os outros colegas aqui, estamos pedindo para que o sistema de agendamento faça uma mudança e seja mais justo para com todo mundo. Então, na verdade, quando o cara conhece o seu indicador, até para que ele participe de uma reunião, quando ele está sendo interrogado, interpelado, cobrado por performance, ele possa dar as devidas explicações, até mesmo dizer, olha, eu realmente não estou conseguindo converter os meus orçamentos e percebo que preciso de um treinamento para aprimorar a minha habilidade nisso. Olha como é importantíssimo esse indicador ou qualquer indicador da sua profissão. Nós estamos só no de consultor